Veja uma coisa que eu quero que você me responda. Entre os 61 indiciados, 30 são militares, 7 da PM do Distrito Federal. Nesse sentido, a brilhante jornalista Cristina Serra, a melhor presidenta que a ABI não teve, lhe faz uma pergunta. Olá, senadora Elisiane Gama, Juca, um prazer estar aqui nessa conversa com vocês. Eu queria trazer a seguinte questão. Ao longo da CPI, em alguns momentos, a gente percebeu-se claramente uma pressão da cúpula das Forças Armadas para que alguns militares não fossem à CPI, não prestassem depoimento, não fossem expostos, digamos assim, naquela situação de prestar depoimento na CPI. Gostaria de saber, então, da senadora, como é que se deu esse tipo de pressão e se não está na hora de se acabar definitivamente, né, com essa interferência indevida dos militares na política. É isso, muito obrigada novamente, um prazer estar aqui com vocês, um abraço. Eu quero primeiramente cumprimentar a Cristina Serra, não é uma honra enorme falar com você, uma pessoa absolutamente respeitada no Brasil. Cristina, veja, eu pessoalmente não recebi pressão, eu quero deixar de fato aqui bem claro. Eu tive um momento que eu falei, inclusive, com o ministro Múcio, não é? Que é, na verdade, o ministro do governo do presidente Lula, e ele não teve, na verdade, da parte dele, para mim, nenhum pedido, nenhuma imposição, não é? No que se refere à questão de indiciamento. Tanto que basta ver o que foi o resultado final do nosso relatório. Nós tivemos a total autonomia de fazer os indiciamentos dentro daquilo que a gente entendia como real, como verdadeiros e substanciados, de fato, em ações e dados, na verdade, concretos que nós colhemos, de fato, da CPMI. Então, eu, pessoalmente, de fato, não tive essa pressão, né? Claro que outras pessoas, né, possivelmente, aí podem ter recebido, mas eu pessoalmente não. Eu acho que essa questão da relação institucional, ela é muito necessária. A gente precisa ter a relação institucional, né? Tanto que, do ponto de vista formal, até você tem servidores que são designados para isso, né? Para fazer, de fato, essa relação institucional. Nós temos um ministério que é próprio disso, para fazer relação institucional, que no caso do presidente Lula é o ministro Padilha. Então, é uma função específica e isso, de fato, precisa acontecer. Até analisando do ponto de vista do formato da democracia brasileira, você vai ver que no processo democrático você tem uma independência entre os poderes, mas você também tem uma harmonia. Ou seja, se você tem harmonia, você conversa, você dialoga, você troca ideias. Então é absolutamente normal, não é? Agora, intervir, tentar, na verdade, retirar ou suplantar as prerrogativas dos outros poderes, isso a gente não pode aceitar. Eu sofri isso, nós sofremos isso, quando a gente recebeu, por exemplo, uma decisão de 2 ações de 2 ministros do Supremo Tribunal Federal que impediu a vinda de depoentes para a CPMI. Ou seja, a gente poderia, na verdade, ter ouvido essas pessoas e ter tido resultados mais importantes no nosso relatório. Nós não conseguimos isso porque não houve, ou melhor, porque houve uma decisão desses ministros e aí, portanto, a gente acabou não tendo uma ação nossa. É obstrução do nosso trabalho. Eu não posso dizer que não seja. Isso é retirar, na verdade, uma prerrogativa nossa. Uma CPI parlamentar, uma comissão parlamentar de inquérito, ela é uma comissão que investiga, que ouve, que recebe depoentes, que quebra. Aí você tem uma outra decisão. A decisão do Cássio, por exemplo, diz que todo o volume, não é, de informações referentes ao Silvinei não poderia ser consignado na peça final do relatório. Outra ação muito ruim, eu te digo mais uma vez, outra ação de obstrução dos trabalhos da comissão. Então, isso é muito lamentável, né? Eu acho que quando você tem atitudes dessa natureza, você acaba não respeitando, não é, o entendimento, por exemplo, de freios e contrapesos, que é um ponto que a gente tem que acontecer, é isso. O que significa? Significa que esse poder que existe, nós temos 3 poderes, mas esse poder ele não pode ser um poder soberano, ele não pode ser um poder que suplante um outro poder. É por isso que ele tem freios e contrapesos, um segura o outro, que é para poder, de fato, ter essa harmonia. Então, isso, de fato, foi muito ruim. Eu acho que isso é algo que não ajuda, eu acho que isso não traz um equilíbrio, não é, nesse princípio da harmonia. Agora, para além disso, eu não recebi nenhuma outra pressão, e se recebesse, seria uma
total perda de tempo, porque eu não cederia, não há dúvida disso.